O Senhor é conhecido pela sua justiça. Na Bíblia de Jerusalém está o 9:17 está: o Criador se manifestou fazendo justiça. Deus se manifestou fazendo justiça. Hoje, nesse vídeo, nós vamos estar falando do que está acontecendo na Europa. Domingo 4 de maio. Apagão na Europa. Outro míssil hoje em Israel. Cai no aeroporto, faz um estrago, mas não mata ninguém. Entendeu? Então o inimigo está furioso com Israel. O inimigo está furioso com Israel. O inimigo sendo massacrado, eles morrendo, bomba para a cabeça, mas ainda joga míssil em Israel. Então a preocupação com o reino das trevas é apagar a verdade para implantar a mentira. Desde o princípio, nós vemos esta luta do bem contra o mal. O mal existe, o mal tem multiplicado na terra. Maldade tem multiplicado na terra. Então hoje nós vamos estar falando. Vocês já viram algum pregador pregar que a Europa tem uma dívida com o Criador? Eu creio que nunca. Nunca. Mas o Criador tem dado esta palavra porque a Europa tem feito muito mal. Tem feito muito mal para o povo do Criador na Terra, começando do ano 70. Ano 70, um general romano, Tito. Aonde fica Roma? Na Europa. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu Israel no ano 70. Já começou por ali. Depois, nas cruzadas, mesma coisa, se você for estudar, era equipes de religiosos que saía da Espanha, Europa, e atacava as nações. E depois da Santa Inquisição, que nós sempre falamos, os 600 anos da Santa Inquisição. Depois nós vamos estar perguntando aqui para a inteligência artificial, dicionário do Google, qual os países mais afetados com a Santa Inquisição? Você vai ver que é a Europa, é Portugal, é Espanha, é Alemanha, é aqueles países ali, entendeu? Que na Santa Inquisição passaram pano para esta igreja homicida, esta igreja criminosa. Então hoje nós vamos estar esclarecendo tudo essas coisas. E a participação também da Igreja Católica na escravidão no Brasil. Achemos um documento no Google, entendeu? Que as igrejas e as suas entidades, que a Igreja de Roma ela é formada de entidades, né? A primeira entidade a libertar os escravos foi a entidade de São Bento. Nós vamos estar vendo aqui. Então vocês veem, uma igreja que era para salvar o nosso semelhante negro da escravidão, eles faziam ao contrário, eles escravizavam pessoas. Então tudo isso nós vamos hoje estar esclarecendo no dicionário do Google. Os alemães com medo. Alemães com medo. Vocês já viram isso?
Se você for ver no ranking, a Alemanha é o terceiro ou quarto maior país do mundo. Mas os alemães, com medo, estão migrando para o Paraguai, comprando terra no Paraguai e se estabilizando no Paraguai, para fugir daquela guerra, daquela nojeira, daquela injustiça que está ocorrendo na Europa. Porque eu acredito que a conta deles chegou, entendeu? Eu acredito que eles têm uma conta a pagar com o Criador. Falar em conta em pagar com o Criador, quem assistiu o filme Lisboa 1506? Lisboa 1506, a Igreja Católica em 3 dias matou 4.000 judeus. E o primeiro dentro do templo. Assista lá, é um documentário pequeno, menos de 20 minutos, mas bem esclarecedor daquilo que esta igreja fez, daquilo que esta igreja faz. Entendeu? Então é bom que todos assistam Lisboa 1506 para esclarecimento, para saber o que eles já fizeram, o que eles fizeram na Santa Inquisição. Matar pessoas não é normal. Não é normal matar pessoas. Entendeu? Quando eu trabalhava com vendas, eu ia trabalhar, que vamos supor que numa cidade, e naquele dia, naquela semana, matou ali um bandido, entendeu? Naquela cidade, o povo estava triste e eu não conseguia trabalhar ali naquela cidade. Então vocês veem que a morte não é uma coisa normal. Mas como que essa igreja matou milhões de pessoas e está aí impune? Entendeu? Como que ela engana tanta gente? Eu queria saber o que esta igreja faz para enganar tantas pessoas. Entendeu? Então nós vamos estar perguntando para o Google quais os países mais afetados com a Santa Inquisição. Então são assuntos que nós temos que conversar, nós temos que saber e nós temos que estar por dentro desses assuntos. Nós temos que estar por dentro desses fatos, desse aqui, ó. Quais foram os países mais afetados pelo Holocausto? Se você perguntar do Holocausto, você tem que ler, porque o Google não fala sobre o Holocausto, mas dá uma planilha de leitura para a gente ler. O que a Igreja Católica fez para salvar os escravos no Brasil? Outra pergunta que nós vamos fazer. Quem foi culpado da escravidão no Brasil? Período de escravidão. Qual os países mais afetados pela Santa Inquisição? Vamos estar a ouvir. A fé vem do ouvir. A gente aprende ouvindo a palavra de Deus. Quando ela é verdadeira, quando ela vem de Deus, entendeu? Que ela move as águas na nossa vida, ela fala conosco nesses dias difíceis que nós estamos vivendo na terra. Nós estamos vendo o nosso semelhante sofrendo na terra e até nós mesmos sofrendo, porque nós, como que nós sofremos? Nós sofremos em ver a injustiça. Entendeu? Nós sofremos em ver a injustiça. Como que está lá em Mateus 5, nas boas aventuranças? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Entendeu? Então, quando não tem justiça na terra, nós começamos a sofrer, porque nós vemos o nosso semelhante sofrendo nas garras desses homens malignos que têm se levantado na terra.
Então a pergunta é: qual os países mais afetados pela Santa Inquisição? A Inquisição afetou vários países da Europa, mas a Espanha e Portugal foram os mais atingidos. Na Espanha, a Inquisição foi especialmente intensa, com milhares de pessoas condenadas e executadas. Em Portugal, a Inquisição também causou um grande número de vítimas, especialmente entre judeus e cristãos novos. Elaboração. 1. Espanha. A Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478, foi uma das mais rigorosas e extensas, com tribunais espalhados por todo o reino e suas colônias na América. Estimativas apontam para centenas de milhares de condenados e dezenas de milhares de mortos, incluindo a perseguição de judeus, cristãos novos e outros grupos. 2. Portugal. A Inquisição portuguesa também tinha uma longa história e uma forte influência na colonização do Brasil, onde os tribunais do Santo Ofício julgaram e condenaram muitos indivíduos. A Inquisição portuguesa foi especialmente severa contra os judeus e os cristãos novos, com muitas pessoas sendo condenadas à fogueira. 3. Outros países. A Inquisição também esteve presente em outros países europeus, como França, Itália, Alemanha e Inglaterra, mas com menor intensidade e impacto em comparação com Espanha e Portugal. E 4. Contexto. A Inquisição surgiu como uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante e à Contra-Reforma, com o objetivo de combater a heresia e manter a ortodoxia religiosa. A Inquisição também foi utilizada como um instrumento de controle político pelos poderes régios, com alguns soberanos aproveitando-se dela para se desfazer de inimigos. Estão ouvindo? Então foi um órgão da Igreja Católica para matar herege, né? Aqueles que não aceitavam as suas mentiras, o que acontecia? Era morte, e muitas vezes na fogueira. Como eu já falei aqui, entendeu? Matar pessoas não é uma coisa normal. Agora vamos estar perguntando aqui: o que a Igreja Católica fez para salvar os escravos do Brasil? Entendeu? Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Algumas pessoas às vezes se levantavam em defesa dos escravos, entendeu? Mas também já era eliminada. E esses templos luxuosos, esses templos diabólicos, esses templos malignos, esses templos de ouro. Essa igreja satânica tem até templos de ouro. Entendeu? Tem até templos de ouro. Então vamos estar perguntando o que esta igreja maligna, satânica, fez para salvar o nosso semelhante que estava sendo escravizado dentro do Brasil. Ela não fez nada, vocês vão ver aqui nesse documentário, que até eles tinham escravo, entendeu? Vamos estar ouvindo aqui. A Igreja Católica teve uma postura complexa em relação à escravidão no Brasil. Embora tenha havido papéis positivos, como alguns padres que se sacrificaram em defesa dos escravos e a Igreja incentivando a abolição no século XIX, também é importante notar que a Igreja Católica, em geral, apoiou a escravidão e a escravização de indígenas e negros no Brasil. Apoio à escravidão e à escravização. 1. Justificativas religiosas. A Igreja Católica justificava a escravidão com argumentos religiosos, como a ideia de que a escravidão era uma forma de disciplina social e que os escravos podiam ser cristianizados. 2. Propriedade de escravos. Muitos religiosos, incluindo padres e membros de ordens religiosas, possuíam escravos e usavam sua mão de obra em fazendas, conventos e outros locais de propriedade da Igreja. 3. Incentivo à procriação. A Igreja incentivava os escravos a terem muitos filhos para garantir a mão de obra escrava em suas fazendas.
E 4. Condenação da ajuda à fuga. A Igreja condenava quem ajudava os escravos a fugir, negando-lhes a Eucaristia. Papéis positivos. 1. Defesa dos escravos por alguns padres. Alguns padres, como o padre Antônio Vieira, criticaram a escravidão e lutaram pelos direitos dos escravos, sendo inclusive perseguidos por isso. 2. Libertação de escravos. Algumas ordens religiosas libertaram seus escravos antes da Lei Áurea, como a Ordem de São Bento. 3. Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essas irmandades eram locais de culto e encontro para escravos e livres, onde eles expressavam suas aspirações e deixavam seus sentimentos à tona. 4. Incentivo à abolição. Papas, como Pio e Leão XII, se posicionaram contra o tráfico negreiro e pediram que os bispos apoiassem a abolição da escravidão no Brasil. E 5. Conceito da mão posta. A prática da mão posta era uma forma de arrecadar fundos para a libertação de escravos por meio de doações de pessoas caridosas, segundo a Igreja. Em resumo, a Igreja Católica teve um papel complexo na escravidão no Brasil, com momentos de apoio à prática e outros de resistência e defesa dos escravos. É importante analisar a história da Igreja Católica no contexto da escravidão de forma mais abrangente e crítica, reconhecendo seus diferentes papéis e contradições. Estão ouvindo? Eles enriqueceram a custo do trabalho escravo. A Igreja Católica tinha condição de salvar o nosso semelhante. E não fizeram isso. Porque na Santa Inquisição era a Igreja Católica que dava as cartas. Entendeu? A Igreja Católica que dava as cartas. Porque os cachorros da época, que eram os reis, os cachorros obedientes da Igreja Católica. Era chamado como cachorros obedientes da Igreja Católica. O que a Igreja Católica mandava, eles faziam. Então a Igreja Católica tinha condição de salvar esse povo e não ter nenhum escravo no Brasil. E pelo outro lado também é a escolha do Papa. Vocês veem que a escolha do Papa está demorando, a escolha do Papa. Porque antes, quem indicava o Papa, quem que era? Era os homens demônios, homens malignos, os comunistas e globalistas, né? Era a China, era a França, era esses homens malignos que indicavam o Papa. Mas agora, desta vez, o presidente dos Estados Unidos entrou em ação. Falou assim, não, nós precisamos de um Papa conservador. Porque todo Papa é maligno. Porque se ele sustenta a mentira, ele é maligno. Ele é maligno. Ele é maligno porque sustenta a mentira. Mas que pelo menos seja um conservador que defenda Deus, pátria e família. Que não seja o inimigo do povo, que pelo menos. Porque se ele for um comunista, um globalista e defender a agenda Walker, entendeu? Ele é um satanista. Ele é um satanista declarado, entendeu? Mesmo que é difícil falar, é difícil porque o maligno opera ali naquele lugar. Os homens malignos que roubam na terra escondem o seu dinheiro lá no Vaticano. Então vocês veem agora como está a posição deles, né? Vamos continuar agradando os homens malignos que roubam e guardam o seu dinheiro aqui e nós se beneficia disso? Ou vamos colocar um Papa mais ou menos correto, né? Mais ou menos correto, porque correto que não vai ser.
Porque a palavra de Deus diz, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Eles, na maldade, no roubo, na injustiça, eles construíram um patrimônio muito grande. Vocês vê lá a mulher de Apocalipse 18. Tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas. Tem tudo, né? Tudo que agrada aos olhos dos homens. Esta igreja maligna tem, mas não tem a palavra de Deus. Não tem o nome do Deus de Israel, que eles trocaram a identidade. Entendeu? Então estude mais sobre essas coisas. O vídeo vai ficando grande. Tem pessoas que não gostam de vídeo grande. Mas a escolha do Papa vai demorar um pouco por causa dessas coisas, que eles estão em dúvida. Vai agradar os homens malignos que sempre escolheram o Papa? Os homens demônios da terra, porque mata, rouba, destrói. É inimigo do Criador, inimigo de Israel, inimigo do povo e vive da mentira. São os 7 erros que nós já falamos, os 7 erros que tornam o homem demônio, entendeu? São esses os 7 erros. E esses 7 erros esses homens têm, porque eles roubam os seus países e escondem o seu dinheiro lá no Banco do Vaticano, entendeu? E agora eles estão com medo de ofender essa organização criminosa e colocar ali um Papa conservador. Olha a situação que chega. É uma entidade podre, é uma entidade maligna, é uma entidade que não pensa para matar pessoas. Basta afrontar o seu ídolo, a sua imagem, a sua mentira, os seus dogmas malignos. Basta. Eles não pensam para tirar a vida de alguém, de um semelhante. Eles não pensam. Entendeu? Então vocês veem, olha o lugar que nós estamos. Olha a posição que nós estamos. Né? Grande homem de Deus estava lembrando esta noite. Perdi o sono. O profeta Isaías, por falar a verdade, foi cerrado ao meio. João Batista, por falar a verdade, foi decapitado. E assim os nossos irmãos, olha o lugar que nós estamos. Abel, por defender o sacrifício verdadeiro, perdeu a sua vida lá no princípio. Olha o lugar que nós estamos, entendeu? Mas bem-aventurado quem estuda, bem-aventurado quem enxerga, bem-aventurado quem desperta e começa a lutar contra as obras do diabo. Fique com essas palavras. A Europa tem um preço a pagar com o Criador. E por que esse preço? Porque passou pano para esta igreja maligna, sanguinária, homicida. Então a Europa já está começando a pagar. Entendeu? Então já está começando a pagar por tudo isso. Que lá está cheio de muçulmanos, entendeu? São um povo nojento, um povo vagabundo, um povo que vive em grupos na rua, roubando e batendo em franceses, entendeu? E a polícia não pode nem tocar neles, entendeu? Eles assinaram que uma lei lá que a polícia não pode nem tocar neles. Então eles matam, roubam e destroem, entendeu? Tem aquele monte de filho, entendeu? E é o fim da Europa, porque ali fizeram muito mal para esse povo, entendeu? Que tem os mandamentos, tem o nome do Senhor, tem os preceitos do Senhor, foram mortos ali, na Santa Inquisição, anos 70, nas Cruzadas e no Holocausto. No Holocausto, 6 milhões de judeus. Entendeu? Se mataram 6 milhões de judeus na Europa,
porque alguém passou pano para eles, entendeu? E eram pessoas que não tinham arma, não tinham nada, entendeu? O problema dessas pessoas era ser judeu e lutar pelos mandamentos do Criador, entendeu? Então estude mais sobre isso aí, vamos estar sempre conversando sobre esse assunto. Cada vez que nós buscamos, nós estudamos, parece coisas novas para nós aprender sobre essas coisas que são verdadeiras, e nós temos que saber a verdade, entendeu? Porque o nosso Deus, quando se manifestou na terra, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.